Se tem uma coisa que ninguém te contou, é que existe comida que literalmente mata. E não, isso não é força de expressão, é realidade pura e cruel. Todos os dias, milhões de pessoas colocam no prato verdadeiras bombas silenciosas que, aos poucos, vão destruindo suas artérias, entupindo seus vasos sanguíneos e preparando o terreno para algo devastador: o derrame cerebral. O mais assustador é que essas pessoas sequer imaginam que estão se envenenando lentamente. Porque esses alimentos estão nas prateleiras dos supermercados, nas mesas das famílias e até são vistos como normais no dia a dia. Só que não são normais. São armadilhas fatais, disfarçadas de comida. E se você acha que isso é exagero, então prepare-se. Porque nos próximos minutos eu vou te revelar os 5 alimentos mais perigosos que estão detonando seu cérebro, destruindo sua circulação e aumentando absurdamente o seu risco de sofrer um AVC. Um mal que paralisa, incapacita e, em muitos casos, mata sem aviso. Isso aqui não é brincadeira. É questão de vida ou morte. Sal em excesso. O sal em excesso é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores vilões silenciosos quando falamos em derrame cerebral. E o mais assustador é que ele está presente de forma escondida em praticamente todos os alimentos industrializados que você consome no seu dia a dia. Não é apenas aquele sal que você vê e adiciona na comida. Ele está camuflado em pães, bolachas, embutidos, molhos prontos, temperos industrializados, alimentos congelados e até em produtos que nem parecem salgados. E o que acontece quando o sal entra em excesso no seu corpo? Ele desequilibra completamente a quantidade de sódio e potássio nas células, fazendo com que o organismo retenha muito mais líquido. Isso gera um aumento direto da pressão dentro dos vasos sanguíneos, obrigando o coração a bombear com mais força e, consequentemente, desgastando as artérias. Agora imagine as artérias que levam sangue até o cérebro. Elas são extremamente finas, delicadas e sensíveis. Com o tempo, essa pressão constante vai provocando microfissuras nessas artérias. Elas se tornam endurecidas, inflamadas e muito mais propensas a sofrerem entupimentos ou até mesmo romperem. E é exatamente aí que mora o perigo. Um rompimento leva a um derrame hemorrágico. Já um entupimento provocado por placas de gordura e inflamação gera um derrame isquêmico. E tudo isso começa, na maioria das vezes, com algo tão aparentemente inofensivo quanto o sal em excesso. O pior de tudo é que, ao contrário do que muitos pensam, não é só quem sente o gosto da comida muito salgada que corre esse risco. O sal oculto, aquele que você não percebe, é ainda mais traiçoeiro. Ele vai se acumulando dia após dia, silenciosamente, até que um dia seu corpo não aguenta mais. Por isso, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, ler os rótulos e priorizar temperos naturais não é apenas uma escolha inteligente. É uma questão de vida ou morte quando o assunto é proteger seu cérebro contra um derrame cerebral. Carnes processadas. As carnes processadas são verdadeiras bombas silenciosas que, infelizmente, fazem parte da rotina alimentar de milhões de pessoas no mundo todo. Presunto, salsicha, mortadela, salame, linguiça, bacon, todos esses alimentos, que parecem inofensivos e até fazem parte de cafés da manhã, lanches e refeições rápidas, carregam um potencial devastador para a sua saúde cerebral. O grande problema dessas carnes não é apenas a gordura saturada ou o sal em excesso, mas sim os compostos químicos adicionados durante o processo de fabricação. Nitratos, nitritos, conservantes, corantes e realçadores de sabor são verdadeiros venenos silenciosos que, a longo prazo, destroem a saúde das artérias. Esses compostos geram um estado inflamatório crônico no organismo, que vai danificando as paredes dos vasos sanguíneos. O resultado? As artérias que levam sangue e oxigênio ao cérebro começam a se tornar mais rígidas, endurecidas e propensas ao acúmulo de placas de gordura, além de microlesões que comprometem o fluxo sanguíneo. E esse é o caminho perfeito para o surgimento de um derrame cerebral, seja ele isquêmico, causado por entupimento, ou hemorrágico, quando ocorre o rompimento de uma artéria. Além disso, estudos comprovam que quem consome carnes processadas com frequência
tem não só um risco muito maior de desenvolver problemas cardiovasculares e derrame, como também aumenta drasticamente o risco de demência, Alzheimer e até certos tipos de câncer. Isso acontece porque essas substâncias químicas não só inflamam o corpo, como também aceleram o envelhecimento das células e prejudicam profundamente a saúde do cérebro. Portanto, se existe um grupo de alimentos que você deve eliminar da sua vida hoje mesmo, sem pensar duas vezes, são as carnes processadas. Elas não são apenas prejudiciais, são literalmente destruidoras da sua saúde cerebral e cardiovascular. Óleos vegetais refinados. Os óleos vegetais refinados são, sem sombra de dúvidas, um dos maiores venenos silenciosos presentes na alimentação moderna. Eles estão escondidos em praticamente tudo, nos alimentos industrializados, nos temperos prontos, nas frituras, nos biscoitos, nos bolos, nas margarinas e até na comida de restaurantes e fast foods. Óleo de soja, milho, canola, girassol e algodão. Todos eles passam por processos químicos extremamente agressivos, que incluem altas temperaturas, solventes tóxicos como a hexana, branqueadores e desodorizantes. E o resultado final é um óleo totalmente inflamatório, oxidado e altamente prejudicial para as células do seu corpo. O grande problema desses óleos é que eles são riquíssimos em ácidos graxos, ômega 6 em excesso, que quando consumidos de forma desequilibrada, geram uma inflamação silenciosa em todo o organismo. Essa inflamação é o gatilho perfeito para o desenvolvimento de placas de gordura nas artérias, endurecimento dos vasos e, consequentemente, o aumento absurdo do risco de derrame cerebral, infarto e outras doenças cardiovasculares. Além disso, o excesso desses óleos no corpo acelera o envelhecimento, prejudica a saúde cerebral, destrói neurônios, afeta a memória e aumenta significativamente o risco de Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Estudos recentes mostram que populações que consomem altas quantidades de óleos vegetais refinados apresentam níveis muito mais altos de inflamação, colesterol oxidado e disfunção endotelial, ou seja, o enfraquecimento das paredes das artérias. E quando as artérias que levam sangue ao cérebro estão inflamadas e danificadas, o risco de sofrer um derrame se torna simplesmente uma bomba relógio prestes a explodir. Por isso, se você realmente se importa com sua saúde, sua memória e quer proteger seu cérebro de um derrame ou de uma doença degenerativa, elimine hoje mesmo todos os óleos vegetais refinados da sua vida. Eles não são alimentos, são agentes destrutivos disfarçados de comida. Fast food e ultraprocessados. Fast food e alimentos ultraprocessados são verdadeiras armas silenciosas contra a sua saúde. Eles parecem inofensivos, práticos e até saborosos, mas por trás de cada hambúrguer, batata frita, pizza industrializada, salgadinho, biscoito recheado ou aquele macarrão instantâneo, existe uma combinação altamente destrutiva de ingredientes que, dia após dia, envenenam o seu corpo de forma silenciosa. Esses produtos são carregados de gorduras trans, sódio em excesso, açúcares escondidos, aditivos químicos, corantes, conservantes e realçadores de sabor, que causam uma verdadeira tempestade inflamatória dentro do seu organismo. E quando essa inflamação se instala, o dano é devastador, principalmente para suas artérias e seu cérebro. O consumo constante de fast food e ultraprocessados provoca um aumento brutal do colesterol ruim, LDL, eleva os triglicerídeos, desequilibra completamente os níveis de açúcar no sangue e acelera o processo de aterosclerose, que é o entupimento progressivo dos vasos sanguíneos. Resultado? As artérias que deveriam estar limpas e flexíveis se tornam rígidas, inflamadas e cheias de placas de gordura, criando o cenário perfeito para um derrame cerebral acontecer a qualquer momento. O mais chocante é que muitas pessoas ainda não fazem ideia de que esses alimentos são uma das principais causas de AVC, infarto, hipertensão, diabetes e até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Além disso, esses produtos roubam energia vital do cérebro, destroem neurônios,
prejudicam a memória, o raciocínio e aumentam os riscos de depressão, ansiedade e perda cognitiva acelerada. Se existe um tipo de comida que literalmente destrói sua saúde e encurta sua vida, é essa. Portanto, a escolha ela é clara. Ou você elimina o fast food e os ultraprocessados da sua rotina, ou eles vão, aos poucos, eliminar sua saúde, sua qualidade de vida e sua autonomia. Agora que você descobriu toda a verdade, não dá mais para fingir que não sabe. Esses alimentos são verdadeiras armas silenciosas contra a sua saúde, e continuar consumindo eles é simplesmente brincar com a própria vida. Cada mordida, cada escolha errada no seu prato é um passo a mais rumo a um derrame cerebral, a um infarto, a uma doença que pode te incapacitar ou até te levar à morte. A decisão está, literalmente, nas suas mãos. Então, se você realmente se importa com sua vida, com sua família e com seu futuro, comece hoje mesmo a eliminar esses venenos do seu dia a dia. E se esse conteúdo fez sentido para você e abriu seus olhos, não guarda só para você. Não. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você ama. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui eu vou continuar trazendo verdades que podem salvar sua vida. Verdades que ninguém tem coragem de te contar.